a antiga ponte de Sobragi. Sábado, 29 de agosto de 2020. Vivíamos em pleno período devastador da pandemia de Covid-19. Não bastassem as condições de isolamento impostas pelo vírus, a comunidade de Sobragi e seus arredores foram impactados por outra situação inesperada: a queda de sua centenária ponte de ferro, que, atravessando o rio Paraibuna, ligava os municípios de Belmiro Braga e Simão Pereira. Um importante equipamento logístico ruía, interrompendo o direito de ir e vir de várias comunidades. Para muitos outros cidadãos e cidadãs, mais do que uma estrutura utilitária da engenharia, era um símbolo de memórias afetivas que sucumbia ao descaso das autoridades políticas. Em uma sociedade cuja preocupação é construir muros, a centenária ponte costurava vínculos, identidades, presente e passado. Não é fortuito, portanto, que muitos tenham chorado a sua queda. Olha, é muito triste ver aquela ponte, a maioria dela no rio, caída, destroçada. O casal Antônio e Nair Gonçalves Vicente lamentou profundamente a tragédia. Essa ponte, ela faz parte da minha vida toda. Criança, a gente passou naquela ponte, estudei lá em Sobragi, passando naquela ponte. Nascidos em 1943, ambos cresceram, estudaram, namoraram, casaram-se, constituíram uma família de 6 filhos e lhes ofertaram estudo graças a essa ponte. Todas as lembranças, meu caminho da escola. Pensar suas vidas a partir de 2020 sem ela foi o mesmo que ressignificar suas existências e reimaginar aquele patrimônio histórico como uma foto preto e branco pendurada na parede, ameaçada pelo esmaecimento. Principal cartão postal de Sobragi, a ponte, mesmo velha e precária, esbanjava estilo e sofisticação, como uma velha senhora elegante que flutuava sobre as correntezas do rio Paraibuna. Sobre ela, muitos choraram, sorriram, brincaram, caminharam e se enamoraram. Iludidos pela lógica do eterno retorno e pela crença na observação da repetição, não acreditávamos que ela perecia com o passar do tempo, com as intempéries naturais e com o descaso político. Mas da mesma forma que o filósofo grego afirmava que é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, eu diria que nenhuma molécula daquelas águas do rio passou embaixo da mesma ponte. A cada dia, semana, mês, ano e década, mais frágil ela se tornava. Sem manutenção, chegou o dia em que os 113 anos literalmente pesaram e sua estrutura não suportou o peso de um caminhão de leite que passava sobre ela em uma manhã de sábado, colocando em risco a vida do motorista que o pilotava, o senhor Luiz. E ela nunca teve uma reforma. Não me lembro, nunca vi uma reforma nessa ponte. Porém, como tudo na vida, não adianta chorar o leite derramado. Sem o cuidado e o zelo necessários à sua preservação, só mesmo a ilusão dos sentidos para nos fazer acreditar que ela era imortal. No fundo de nossas almas, porém, nutríamos a esperança de que políticos sensíveis e homens públicos de verdade recuperassem aquele monumento histórico e o tratassem com o respeito que merecia. Afinal, como continuar contemplando e mergulhando nas profundezas daquela paisagem se nenhum de nós ainda a tínhamos visto
sem a centenária moldura. 4 anos se passaram e o trauma da queda se suavizou ao efeito deletério da borracha do tempo sobre nossas memórias. Acostumamo-nos com a decomposição da defunta e de seu esqueleto retorcido jogado ao corrosivo sereno do descaso e do Alzheimer coletivo. Hoje, resta-nos aguardar a ponte nova, bruta, de concreto, ser inaugurada sob o pomposo, insípido e insosso show pirotécnico de políticos insensíveis. Estamos diante, é claro, de um direito de ir e vir restabelecido, mas também de um direito à memória perdido e desrespeitado. Paisagem embaçada e almas embrutecidas pelo concreto, novas travessias serão feitas. Para onde, não sei. E agora, José? José, para onde? Dos vestígios remanescentes dessa história, outrora materializada pela centenária ponte, resta-nos hoje a estação ferroviária de Sobragi, que padece do mesmo mal que a falecida ponte. Falta de manutenção e desprezo do poder público. Será que vamos esperar que tudo se acabe de vez para tentar salvaguardar um patrimônio da maior importância? Trata-se de um espaço que poderia ser transformado em lugar de memórias, no qual os cidadãos e cidadãs das comunidades expressariam suas tradições, histórias e afetos, vivendo o presente e rememorando os tempos em que nossos ancestrais ali se reuniam para aguardar a chegada das novidades pelo vapor das locomotivas, para prosear e costurar laços de solidariedade e sentidos de pertencimento. Salvemos, enquanto há tempo, a estação de Sobragi. Nela, inclusive, pode ser narrada a longa saga da nossa memorável ponte de ferro, inaugurada em 1907, de cujos primórdios pouco se sabe. Comecemos por essa pesquisa há pouco realizada. Antes de sair de Glasgow, na Escócia, atravessar o Atlântico a bordo de um navio e chegar ao porto brasileiro para ser encaminhada através da linha férrea até Sobragi, a ponte já era aguardada por suas bases de sustentação, que haviam sido construídas em 1898 por meio de doação efetuada por um senhor de nome Ambrósio. O fazendeiro, provavelmente interessado em otimizar o escoamento de sua produção agrícola, tomou a iniciativa desse investimento. Acontece, porém, que os anos se passavam e os pilares construídos pelo senhor Ambrósio não recebiam a tão esperada ponte metálica. Duarte de Abreu, intendente do município de Juiz de Fora àquela época, respondendo também pelos distritos de Vargem Grande, atual município de Belmiro Braga, e São Pedro de Alcântara, atual município de Simão Pereira, recebia forte pressão política para que a ponte fosse comprada. No Carnaval de 1907, a insatisfação com a demora se transformou, inclusive, em marchinha carnavalesca publicada no jornal O Farol. Coincidentemente ou não, naquele mesmo ano do fatídico Carnaval, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada viabilizou um recurso de 34 contos e 108 mil réis para a tão esperada compra na Europa. Finalmente, em 22 de dezembro de 1907, quase às vésperas do Natal, a instalação era inaugurada com ampla divulgação na imprensa local, contando com a presença de representantes políticos do Estado. A propósito, marcou presença no evento o poeta, tabelião e inspetor de ensino Belmiro Braga, que no início da década de 1960, com a emancipação de Vargem Grande em relação a Juiz de Fora, será homenageado
emprestando seu nome ao novo município, por ali ter nascido em 1870 na Fazenda da Reserva. O tabelião poeta, ou poeta tabelião, como se auto-intitulava, já morando no Alto dos Passos, na sede do município, talvez se recordasse, nesse momento da inauguração, da longa jornada percorrida nos tempos de menino, entre a propriedade da família, localizada nas imediações da Serra da Criminosa, e aquela estação ao lado da nova ponte, levando e trazendo mercadorias para o pai comerciante. Talvez se recordasse também das cartas dali enviadas para o seu maior ídolo literário, Machado de Assis, que morreria em setembro do ano seguinte, 1908. A solenidade contou com um inusitado jantar realizado sobre a ponte metálica e, como não podia faltar, com calorosos discursos políticos. No alto do morro, a poucos metros dali, a Capela do Divino Espírito Santo, construída em 1902 como pagamento de promessa, assistia aos festejos, como se estivesse a abençoar a nova ponte que faria parte da vida de tantas famílias, possibilitando acessar e abastecer o comércio local, levar e trazer novidades, atualizar as notícias vindas da capital federal, estudar, rezar, buscar curas e tratamentos e visitar parentes e amigos de outras redondezas. E vejam como a vida é. Foi a ponte a responsável pela existência desse texto que você, meu leitor ou leitora, acaba de ler. Afinal, foi atravessando-a todos os dias, nos idos dos anos 1990, a pé, a cavalo ou de bicicleta, que me deslocava do sítio dos meus pais em Simão Pereira para aprender as primeiras letras na Escola Municipal Herotides Leal Teixeira. Por isso, ouso dizer que a antiga ponte de Sobragi, mais do que um instrumento utilitário, é um objeto simbólico, uma travessia de sonhos e oportunidades que ficou guardada na memória. Espero que se não tão linda quanto esta, a nova, bruta e fria ponte oportunize às gerações vindouras o florescimento de vívidas esperanças, a edificação de novas experiências e a construção de belas e resistentes memórias, a exemplo da singela flor que nasce por entre as trincas do concreto armado.